Fala galera, bem-vindo a mais um Unity Podcast. Esse é um podcast cristão que fala de diversos assuntos. E comigo na mesa, como sempre, meu amigão, pastorzão. Tamo junto. Pessoal, nessa noite a gente trouxe um representante do, vou colocar assertivamente, do ministério que mais influenciou a nossa vida. Verdade. Né? Influenciou nossa caminhada. A gente é suspeito, cara. A gente fica falando que a gente é suspeito. Hoje vai ser Tá? benção. Queria apresentar, né, o nosso amigo pastorzão Luciano. Glória a Bem, Deus. seja Seja bem. bem-vindo, pastor. Bem, Fica à vontade. obrigado por Tamo vocês junto. me receber pelo convite. Amém. Fico feliz demais e principalmente, né, saber que o ministério faz parte, né, o Ministério Mevan faz parte da vida de vocês, como também, né, faz parte da minha, É né. verdade. Sim. Pastorzão, a gente queria iniciar pedindo pro senhor se apresentar, falar pro nosso público aí. Então, eu sou o pastor Luciano, como a gente tinha dito aqui, com mais de 20 anos de ministério. Pastoreio a igreja Mevan hoje na cidade de Cabo Frio, na cidade de Macaé. Coordenamos aí o ministério no estado do Rio de Janeiro, também hoje, né, no estado do Espírito Santo, né, também legal. estamos ajudando os irmãos lá a iniciarem. Né, sou casado, pai de 3 filhos. Glória a Deus. Minha esposa é uma bênção, a pastora Juliana, que tem me ajudado. Sem ela eu não conseguiria fazer, né, o que eu tenho feito. E a gente, cada dia mais motivado, né, em ver o reino de Deus avançando, né, ver as igrejas sendo edificadas, né, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Glória Amém. a Deus. Pastorzão, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor veio para o Ministério Mevan em 2013, não é isso? Isso, Em 2002 o senhor já era pastor. já. Como é que foi essa transição? Por que o senhor decidiu fazer essa transição? Então, eu sou fruto, né, como muitos, né, do Ministério Assembleia de Deus. Então, Legal. lá eu me converti, lá eu comecei minha carreira ministerial, né? Tive pastores assim que foram incríveis na minha jornada, que investiram em mim, e comecei a estudar, fiz seminário teológico na Assembleia de Deus. Só que um dia, um irmão, né, ali pelo meado do ano, no final do ano 2000, por ali, no ano 2000, um irmão, ele levou uma fita cassete, VHS, né, fita de vídeo, Aham. e nem existe mais É, hoje. o Tem pessoal gente que nem nem sabe conhece, o pessoal nem sabe o que é fita de vídeo. Mas ele levou para mim aquela fita de vídeo, me entregou e falou, ele era um irmão metodista, e ele falou assim, pastor Luciano, você precisa ver isso, porque ele sabia do meu interesse pelas coisas de Deus e pelo mover de Deus, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre buscou muito avivamento e tal. E aí ele me entregou aquela fita e aquela fita ficou lá em cima da minha prateleira um tempão. Só que toda vez que eu olhava, né, parece que era o Espírito Santo que dizia assim, vai lá e assiste essa fita. Sim. Aí num dia eu parei, eu lembro que estava muito calor nesse dia, botei aquela fita ali para poder ver, e aí era uma fita da Lagoinha, lá de BH. Aham. E com uma irmã chamada Cindy Jacobs ministrando, e eu vi aquilo, assim, uma irmã ministrando e a igreja tipo tremendo naquele dia, Meu Deus. e isso para mim era muito diferente do que eu vivia, né, O ali cenário que você vivia. no cenário, né, as formas diferentes, e aquilo começou a afetar meu coração, porque eu comecei, poxa, será que existe um mover que eu ainda não conheço? Será que... Eu comecei a pensar sobre isso. Será que existe um mover que eu não conheço? Impossível. Caraca, Né? mano, que E doideira. aí, aquela fita começou a vir na minha memória todos os dias. E aí, um dia eu decidi ir visitar. Aquilo ficou tanto na minha memória que eu decidi visitar a igreja. E no dia que eu visitei Visitar a Lagoinha? a Lagoinha, O senhor morava onde nessa época? eu morava em Cabo Frio. Cabo Frio. Cabo Frio. O senhor é natural de Cabo Frio? Sou natural de Cabo Ah, Frio. legal. E aí visitei, né, a igreja Lagoinha. Quando cheguei lá, eu me deparei com o pastor Antônio Cirilo ministrando. Nossa. Em que ano Só isso? lenda, hein? Ali pelo ano 2000. Nossa, essa O nome época tava aí... no áudio. Pelo ano 2000. E aí, né, nessa mesma semana eu fui para Batista de Contagem, fui conhecendo muitas pessoas e pedi para sair da Assembleia de Deus, não porque eu não gostava, admiro o ministério até hoje, mas porque Deus começou a fazer algo diferente em mim, aqui dentro. Sim.
E aí, né, daí começou toda uma nova trajetória. Eu comecei a ir para Belo Horizonte, cheguei a congregar, né, lá durante um tempo. Ah, é? Congreguei lá. Saía daqui sexta-feira e à noite, saía do trabalho, pegava às vezes carro emprestado, viajava 9 horas, 8 horas, na madrugada inteira sem dormir, chegava lá sábado, dormia um pouquinho, ficava sábado, ficava domingo no culto, depois do culto eu vinha embora. Nossa, cara. Pô, Fiz isso pegou a muito porção tempo. do avivamento onde começou lá em Minas Gerais. 2000 ele foi lá. 2000, foi aí. Peguei toda essa época. Essa região do lago era... Peguei toda essa época aí. E aí Deus foi me linkando algumas pessoas, né? Logo depois disso eu fui para um retiro espiritual lá em Contagem, que lá eu conheci que um homem assim que foi uma pessoa chave na minha vida, que foi o Gregório McNutt. Nossa. E aí né, É forte. e aí, né, a gente, né, começou, todo lugar que o Gregório ia, eu ia, e aquela coisa assim, né, todo lugar que eu conheci também o pastor Júdice de Oliveira, todo lugar que ele ia, eu ia, e assim, minha vontade... Querendo mais de Deus, né? Aquela fome. Então, o que aconteceu? Eu não queria ser pastor, né, eu não queria ser mais pregador, eu queria estar no meio, né, da glória de Deus ali, eu queria estar no meio daquilo que Deus estava fazendo naquele tempo. Caramba. E Deus me deu essa condição de viver muitos anos ali, buscando, muitos anos, né, conhecendo muitas pessoas, muitos anos vendo milagres tremendos, vendo assim a ponto de a pessoa dar um toque no violão, na primeira nota eu ver uma multidão de 2, 3 mil pessoas, todo mundo, né, cheio do Espírito Santo, Nossa. sem ninguém falar nada. Então, os cultos não tinham hora, só tinha hora para começar. E às vezes nem isso, que o pessoal já chegava na igreja adorando. E não tinha hora para acabar, entendeu? Então, eu vi pessoas do Brasil inteiro chegando nesses lugares, nos retiros, nas conferências. Então, foi um tempo assim que foi um tempo fundamentador, né, da minha espiritualidade. Não que antes, né, eu não tinha, mas antes talvez eu tinha algo mais performático, assim, né? Tinha hora para poder o Espírito Santo vir, hora para ele ir embora. E nesse tempo eu senti que o Espírito Santo veio, né, no Brasil, uma visita tão poderosa no Brasil, onde a gente não tinha muito controle sobre as coisas. E passei um tempo assim, alguns anos, apenas desfrutando dessa porção de Deus, sem intenção ministerial nenhuma. Entendeu? Então, isso foi algo que eu carrego até hoje, assim, essa experiência, gratidão, né, por todos os irmãos que me edificaram, que contribuíram para o meu crescimento. E quando chegou em 2005, um homem chamado Thomas Pedley, que ele é sogro do pastor Júdice Oliveira, eu fui conversar com ele sobre essa questão, né, do chamado. O que eu faço com o meu chamado? Aí ele disse o seguinte: rapaz, fique em casa e reúne a tua família. Pô, legal. Porque se você tiver um chamado, Deus vai mandar na tua casa as pessoas. Aí ele falou isso pra mim. Eu falei, gente, será? E fiz exatamente aquilo que ele disse. Reuni minha casa, os vizinhos, eu morava numa vilazinha, reuni os vizinhos ali. Começamos umas reuniões caseiras em 2005. E aí, realmente aconteceu isso. Num dia a gente reunido, tocaram o interfone e uma pessoa chegou e disse, tô procurando o pastor Luciano. Aí entrou na hora do culto e falou, não, Deus mandou vir aqui. Porque Deus falou comigo que era para me caminhar com você. Eu nunca tinha visto o irmão na minha vida. E aí aquele foi meu primeiro discípulo, assim, oficial de uma igreja que nem existia ainda. Que só existia dentro do plano de Deus. E assim começou, né, lá em Cabo Frio. No primeiro momento, a Igreja Batista de Contagem em Cabo Frio, né, que foi a nossa igreja, a igreja que nos abraçou. Né, e aí vivemos, né, essa igreja, muitas coisas poderosas de Deus, muitas experiências assim, tremendas. Vi Deus transformando a vida de muita gente, muitos milagres. Glória a Deus.
E aí começou. Só que em 2007, né, lá em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de ouvir o apóstolo Luiz Hermínio pela primeira vez. Entendeu? E Na Batista de na Contagem? Batista de Contagem. Ele tinha uma proximidade com o Antônio Cirilo, né? Tinha muita proximidade ali, porque um dos genros do pastor Luiz Hermínio, o Rafael, ele é de Contagem. Congregava E com o pastor Cirilo. Ele congregava né? com o pastor Cirilo e ele casou com a filha do pastor Luiz Hermínio. Então eles sempre tiveram muita aquele proximidade. cabeludo, né? É, que ele Mora em Portugal? mora em Portugal, eu sei quem é. Rafael. Sei. Então, Rafael é uma pessoa espetacular, um homem, né, desde quando eu conheço, sempre muito voltado ao reino de Deus e hoje está vivendo o que ele sempre pregou sobre esse apostólico, essa missão, e está muitos anos, né, já vivendo na Europa, assim, com um chamado muito, muito intenso da parte de Deus. Glória a Deus. Então, né, aí ali em 2007 a gente conheceu aquela palavra, né, um homem cheio de unção de Deus, e aquilo marcou, né, meu coração. E o nosso trabalho, ele, como toda igreja, ele vai também transicionando. E logo depois que que eu ouvi o pastor Luiz Hermínio, no ano de 2008 para 2009, a gente recebeu uma palavra, né? O Espírito Santo ele ministrou no meu coração que era um tempo de investir em escolas. E eu fiquei assim, investir em escolas, o que é isso? Tentando Mas discernir, né? eu ouvi isso do Espírito Santo, porque a gente fazia muitos eventos. Aham. E aí, né, eu senti que ou aquilo era Deus estava chamando a gente para formar pessoas, ou era para fazer uma escola tipo a escola do clamor, que era a única escola que eu conhecia na época. Que era mais relevante na época. Né? E aí eu comecei a pesquisar isso. Comecei a procurar escola, e fui conhecendo algumas pessoas que faziam escolas. E aí teve um irmão, né, lá de Minas, que esse irmão fazia algumas escolas. E que eu entendi que era esse tipo de escola de aperfeiçoamento de pessoas. E aí, através daí, a gente mudou e entramos numa nova etapa assim, ministerial, que foi a etapa de treinamento de pessoas. Né? A gente entendeu que Deus estava chamando a gente para um tempo de formar líderes. Né? E aí a igreja transicionou toda, né? Porque aí a gente começou a fazer 3 em 3 meses, escolas intensivas, com muita gente muito cheia da palavra e tal, e fomos trabalhando aí. E no meio disso, né, no meio desse processo de conhecer pessoas que eram profundas assim, na escritura, claro que dentro da nossa visão, dentro da visão que a gente tinha, Deus foi linkando a gente com pessoas de fora do Brasil, e a gente foi conhecendo um outro mundo, né? E aí isso mudou totalmente o nosso ministério. Porque até então nós tínhamos um ministério que, eclesiasticamente, ele era aquele ministério, assim, o pastor, os obreiros, né, os diáconos. E aí a gente começou a compreender um pouco dos 5 ministérios, né, de Efésios 4, verso 11. E isso, assim, foi uma revolução, né, na minha mente, no meu coração, e eclesiologicamente falando também. Porque a igreja ela começou a mudar muito a partir do momento que a gente começou a compreender, né, mais sobre esse assunto. E aí passaram por nós várias pessoas assim que trouxeram para a gente uma compreensão, né, muito grande acerca desse assunto. E aí a gente começou a se aprofundar. Né? E aí eu vou te contar como é que aconteceu com o Luiz Hermínio. Depois de alguns anos nisso, né, isso foi de 2009 em diante, quando chegou em 2010, alguns irmãos que passavam por Cabo Frio, porque Cabo Frio é uma cidade turística, então você recebe muita gente de todo lugar do Brasil. E o pessoal, como a gente era muito de internet e tal, o pessoal ia sempre visitar a gente. E aí alguns irmãos iam visitar e diziam, vocês conhecem o Mevan? Aí o Mevan? Eu falei, não, Luiz Hermínio. Eu falei, conheço o Luiz Hermínio. Rapaz, vocês parecem a igreja do Luiz Hermínio. Aí depois vinha outro. Vocês conhecem o Mevan? Não. Ah, Mevan do Luiz Hermínio? Rapaz, a igreja de vocês parece com a igreja do Luiz Hermínio. Caramba. E isso ficou reverberando, né?
Só que o Luiz Hermínio que eu conheci era o Luiz Hermínio da Unção, né? Lá daquela época da Batista de Contagem. E aí, num dia eu fui pesquisar. Aí, quando eu olhei pro site dele, do Mevan, tava lá, 5 ministérios. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, né? É por isso que o pessoal tá associando e tal. E aí Deus foi fazendo coisas tremendas na nossa igreja. E aí até que a gente, num dia, foi desligado da Igreja Batista de Contagem. Não fomos nós que nos desligamos, mas assim, nós fomos desligados por uma situação de jurisdição, né? A igreja ficou só em Minas e decidiu não ficar mais com outras igrejas Fora de Minas. Fora de Minas, né? Então nós fomos desligados. E isso foi meio que um empurrão. Né? Isso aconteceu de 2010 para 2011. Então a gente deixou de ser Igreja Batista de Contagem em Cabo Frio e virou uma igreja sem placa. Entendeu? Porque não tinha. Mas com a identidade do Mevan, né? Tinha essa identidade aí. Até que um dia um irmão, ele era de Curitiba, aí ele esteve ministrando lá, isso já em 2012, esteve ministrando com a gente, e ele disse assim, cara, vocês parecem o Mevan. Só que ele foi diferente, porque ele era uma pessoa que tinha uns contatos dentro do Mevan, e o contato de alguém que até hoje é uma das pessoas que eu mais me inspiro assim, dentro do ministério, que é o Nilson Júnior, que é o irmão do apóstolo Luiz Hermínio. E aí ele disse assim, poxa, você precisa falar com o Nilson. Pô, legal. E aí eu prontamente falei, não, claro, pô. Já admirava ele, né? Via a postura dele, sempre gostei muito da visão que ele tinha. E aí esse irmão me deu o telefone, a gente começou a se falar por telefone. E aí, né, foi aquele... Casou, né? Casou. Aí acabei indo pro Mevan, acabei me tornando parte, né? Primeiro dia que eu conheci o apóstolo Luiz Hermínio pessoalmente, era como se a gente já tivesse se conhecido há muitos anos, né? Que legal. E aí a gente começou a trabalhar, né, como igreja local, de 2012 para 2013, como Ministério Mevan, entendeu? Em Cabo Frio. Então essa foi esse tempo todo aí é o tempo, né, de essas experiências foram experiências que nos levaram a formar uma base, né, daquilo que a gente vive hoje, entendeu? Então passaram muitos homens abençoados na minha vida, né, o Gregório, o próprio pastor Antônio Cirilo, o Gregório McNutt, o pastor Cleiton, né, que era o pastor assim, da Igreja Batista de Contagem. Então passaram muitos homens assim, que nos edificaram muito, que criaram esse ambiente, né, para poder eu depois me conectar, né, com o Ministério Mevan, que eu estou até hoje, e a gente é muito feliz por isso. Caramba. Quando você tava falando, meu coração tava queimando aqui, cara. Sinistro, muito legal. A gente fica impactado, porque são homens assim que a gente também acompanha, né, cara? Não só o Mevan, mas, pô, o Gregório, o Judson, pô, o Cirilo. Tá doido? Esse cara aí. Só que na época eu fiquei tão pirado que eu larguei tudo, cara, e fui pra lá. Nossa! Fiquei muito pirado, porque eu vivia dentro de um ambiente que era muito bom. Só que minha vida era só ali. Na minha vida de segunda a segunda era na denominação. E eu não conseguia enxergar que tinha outras coisas acontecendo, entendeu? E meio que aconteceu um momento em que eu furei meio que uma bolha e comecei a viver outras coisas, só que essas outras coisas não tinha na nossa região. Não tinha. Não tinha. Entendeu? E aí eu comecei a orar, Senhor, não me deixa fora daquilo que você está fazendo. Nossa. E investi assim, muito tempo, mergulhei de cabeça. Muito risco, né? Pegar carro emprestado, pegar estrada direto, várias e várias vezes de madrugada. Isso com a família, com os filhos, pegava. Então, às vezes sim, às vezes não, porque também eu não ia colocar minha família nesse risco sempre, né? E aí chegou num determinado momento que a gente começou a alugar ônibus.
entendeu? Quando a igreja foi crescendo, a gente começou a alugar um ônibus e fazer esse trâmite de ônibus, né? Aí acabava que ia várias igrejas, né? Já não ia só a gente. Pegava. Iam várias igrejas, né? Tinha um trabalho anual que em setembro, que era 24 horas de adoração, a gente enchia ônibus e levava. Os irmãos de lá vinham também para cá. A igreja de Cabo Frio começou assim, os irmãos de Minas, né, lá de Contagem, vindo para Cabo Frio, me ajudando a evangelizar. Porque eu não tinha ninguém, assim, porque eu não conhecia ninguém mais. Né? Tinha muito tempo que eu já tinha saído. A galera lá de Minas vivendo aquele avivamento, né? Isso, aí o pessoal vinha para cá com teatro, né, com... Tinha os profetas da dança, né? Tinha profetas da dança lá também. Então o pessoal vinha nos ajudar, né? E foi assim que começou a igreja. Foi 1 a 1, assim, 1 a 1. Foi muito difícil, demorou muitos anos, assim, até, né, a igreja se consolidar, porque foi de 1 a 1. Porque não era muito assim meu desejo ser um pastor, né, no molde normal, entendeu? Naquele momento não era mesmo. Só que uma coisa que Deus falou comigo era que pro azeite que ele tinha, né, pro vinho que ele tinha que formar um odre. Né, porque senão tudo aquilo que eu estava recebendo não ia encontrar um recipiente. Né? Então a gente teve que meio que ser pioneiro em algumas coisas para ter, né, para guardar, né, aquilo que Deus estava dando para a gente aqui na região. Então foi um preço assim, muito alto em muitos sentidos, né? Porque se a gente faz a obra da maneira como eu já conhecia antes, teria dado um tipo de resultado totalmente diferente. Assim. A gente iria talvez desenvolver. A cidade já estava acostumada com aquilo. Né? Mas a gente fez algo disruptivo, a gente fez algo totalmente diferente, entendeu? Então pagamos o preço também por isso. Assim, de gente reunir domingo 6, 7 pessoas. Eu lembro que eu fiquei muitos anos com 7 pessoas, 6, 7 pessoas, 10 pessoas. Caramba. E o que me motivou foi eu ter lido o livro de um pastor, Cláudio Friedson, da Argentina, do Avivamento da Argentina, onde o livro dele tem alguma coisa a ver com vinho novo, né? Um livro até publicado pela CPAD. E me entregaram esse livro. Acho que alguém ficou com pena de mim. Aí falou, vou te dar o livro aqui para você se fortalecer. E aí, aquele livro, quando eu li, ele conta a experiência dele, que ele ficou 7 anos com 7 pessoas. Nossa. 4 era a família dele, 3 eram 3 velhinhas que quando ele evangelizava não tinham como correr. E aí eles se converteram. E aí ele ficou muitos anos, até Deus, né, fazer uma obra na vida dele, dele fazer uma conferência, um evangelismo na praça, convidar o Carlos Anaconda, que é um grande evangelista da Argentina, e o Carlos Anaconda não vai. Aí ele liga pro Carlos Anaconda na hora do culto, você não vai? Aí o cara, não, eu nem lembro dessa agenda. Ele falou, pelo amor de Deus, quem é que vai pregar aqui? O Carlos Anaconda, é você, tá contigo. Aí naquele momento ele foi para trás de uma árvore orar, dizer que deu um apagão. Aí ele pega só o microfone e vai pregar. Tinha umas 3.000 pessoas na praça. Caramba. E a igreja dele com 7 pessoas. Ele prega, se converte às 3.000 pessoas. Caramba. E desde esse dia, nunca mais ele voltou para o espaço que ele tinha. E dali começou um grande avivamento. Se chama Igreja Rei dos Reis, né, na Argentina. É um testemunho fantástico que não me fortaleceu. Eu falei, poxa, se ele ficou 7 anos, eu ainda não cheguei nos 7. Tem jeito. Pastor, o senhor está falando de uma estação que o Brasil viveu de avivamento, ali na época de 98, 99, até 2010, mais ou menos, ainda teve um resquício desse avivamento, né? Principalmente ali, capitaneado pela Igreja da Lagoinha, Batista de Contagem, as outras igrejas ali de BH. A gente viveu essa estação. Na sua perspectiva, qual a estação a igreja brasileira está vivendo hoje? Então... eu penso que nós avançamos em muitas coisas, porém a gente retrocedeu muito, né? Então hoje a gente está vivendo uma estação que é complicado de falar sobre ela, né? Mas eu penso que a gente está vivendo nessa estação, ou vai entrar nessa estação de retorno, né?
Então, isso já está acontecendo em muitos lugares. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo uma expressão de igreja muito sensorial. Então, nossas paredes elas são pretas para, né, deixar a pessoa, né, fotografia, tudo ficar melhor com foco, isso. né? Foco, tal, tudo. Tem um apelo a luzes, a estética, né? Então, as nossas reuniões elas são muito estéticas e às vezes falta um pouquinho da essência, né? Então, tem muita estética, mas pouca essência. Então, a maior parte dos cultos eles são 45 minutos, 1 hora, para dar tempo, porque tem tanta gente que está indo na igreja, né, em muitos lugares, que para dar tempo do povo consumir, né, aquele produto ali, é um culto rápido, que acaba não sendo aquilo que a gente orava lá, né, em 2000. No ano 2000, nós estávamos cansados disso, só que era uma outra estética, era um outro tipo de coisa que acontecia. E a gente queria ser diferente. Então a gente fugiu dos padrões, né, estéticos da época, porque os padrões estéticos levavam a igreja a uma religiosidade. Era o que aconteceu lá atrás. Então a gente, poxa, vamos quebrar o sistema, vamos fugir da religiosidade, vamos fazer igreja diferente. E fazer igreja diferente foi ir de bermuda, né, e tal, fazer uma igreja que parecia meio que um pub e tal, né, sofá, senta no chão e tal. Uma igreja mais despojada para a gente fugir de algo que arremetia a nossa visão, né, a algo muito religioso, porque lembrava muito das igrejas muito tradicionais. Sim. Enfim, houve esse tempo. Estamos dentro disso ainda hoje, né? Porém, uma coisa que se tinha e que se perdeu foi uma essência. Porque toda aquela estética que a gente fugiu era uma estética que nos levava a pensar no sagrado. Hoje, o que nós temos de estética não nos arremete mais ao sagrado. Então, antes você entrava, você ia numa igreja, né? Ela tinha uma cruzinha, ela tinha algo, né, um candelabro, uma coisa que te arremetia a algo santo, a algo sagrado. Você tal. acredita que hoje a estética está nos puxando para o legalismo? Um outro tipo. Entendi. Entendeu? No legalismo libertinário, né? No sentido de que essas imagens, né, essas coisas do passado, elas nos colocavam em lugares que inconscientemente a gente tinha por sagrado. O que a gente percebe hoje? Que existe uma irreverência, né? Eu não sou um cara religioso no sentido de não, a pessoa não pode entrar na igreja e bater a mão e abraçar. Sim. Não é isso. Mas que as pessoas estão lidando hoje com a igreja como uma coisa, como um mercado, como um shopping, Entendi. como um cinema, entendeu? Então, eu costumo dizer isso há muitos anos, né? A igreja não é um lugar de você assistir algo. A igreja, ela continua sendo o mistério de Deus. Ela continua sendo a coluna baluarte da verdade. Na igreja estão escondidos os tesouros, né, as riquezas de Deus em Cristo. Sim. Então, continua sendo um lugar misterioso. Um ambiente de santidade, né? Um ambiente de santidade. A igreja continua sendo um lugar, eu tenho pregado sobre isso, que eu falo muito sobre igreja. E há uns 2 anos atrás, Deus me levou a pensar sobre o primeiro lugar na Escritura que aparece o conceito de igreja, e é em Gênesis 28. É quando Jacó está fugindo de Esaú, né, para não ser morto. Aí ele vai deitar lá naquela cidade chamada Luz. Ele dorme em cima de uma pedra, tem um sonho. Aí ele vê uma escada, né, linkando o céu na terra, anjos subindo e descendo. Ele acorda e diz: que terrível esse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão Betel, a casa de Deus. Essa é a primeira vez que vai aparecer o conceito de igreja. Então, a primeira vez que vai aparecer o conceito, vai fazer a gente pensar sobre como que Deus queria que esse conceito fosse desenvolvido. Então, primeiro não são as pessoas. A primeira coisa que vai acontecer ali é a ideia de que existe um lugar onde o céu e terra estão conectados, né? Um lugar sacerdotal. Que é a igreja.
E que quando Jacó percebe que nesse lugar existe uma atividade espiritual acontecendo, o que ele faz? E esse lugar é terrível. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Então a casa de Deus, né, primeiro, é o lugar onde o céu e a terra estão conectados. Segundo, é o lugar terrível, é o lugar de temor. Né? E a partir dessa visão que ele tem, ele renomeia a geografia que ele está. Ele diz assim, esse lugar não é mais luz. Esse lugar é Betel, até, aí o texto vai dizer, até os dias de hoje. Entendeu? Então ele renomeia o lugar por causa de uma visão que ele tem. Né? Então, assim, qual é a visão que a gente está tendo do que é a igreja? Porque olha o que a gente está transformando, né, os nossos espaços, do que está transformando o nosso espaço. Então isso depende muito da visão que você está tendo sobre o que é a igreja. Então por isso que eu falo que a gente, eu não vou nem falar que estamos nessa estação, mas a gente precisa entrar numa estação em que a gente retorne né? a essa essência, entendeu? De entender que a igreja continua sendo esse lugar terrível. E eu creio que, né, muitas coisas elas precisam voltar a acontecer, né, no nosso meio. Então, eu não sou saudosista, assim, de maneira nenhuma. Eu não penso assim, tem que voltar. Aquilo tudo que aconteceu. Não, eu penso que a gente tem que avançar. Né? Eu penso mas igreja, nunca perder a essência. Né? Eu penso igreja 1.0, igreja 2.0, 3.0, 4.0. Então, eu creio que essa igreja 4.0 aí, ela tem que avançar. Ela não pode, ela tem que ir 4.0.1, 4.2, 4, tem que avançar, não pode retornar. Não é da vontade de Deus que a gente retorne lá, vamos virar a igreja de Atos. Não, cara. Eu provo, né? Eu já ensinei sobre isso, que na igreja de Atos, a partir do capítulo número 5, você vê um monte de coisa errada acontecendo também. Um monte de coisa. Entendeu? Imagina, que nem acontece hoje, né? O camarada vai ofertar, esconde o dinheiro e é morto. Né? Morre. Porra, entendeu? Pesado isso aí. Então, a gente vai perceber que o que eu percebo assim, daquilo que Deus quer fazer é exatamente, né, fazer a gente olhar de volta para aquilo que é a igreja. Para a gente pensar que a igreja tem um propósito maior, que sempre vai ser glorificar a Deus. Sempre que a igreja não é para glorificar as pessoas. Né? A igreja ela continua sendo para glorificar a Deus, continua sendo para a glória de Deus. Verdade. Sim. Pastor, a gente sabe que o Mevan, né? O Mevan não sei se é o pioneiro, né? Mas é o ministério que trouxe essa relevância sobre reino, sobre falar um pouco sobre o que é religiosidade. Falando disso, a pregação que eu mais gosto do Luiz Hermino é reino versus religião. Caraca, essa pregação é brava. E assim, com relação à igreja hoje, você entende que as igrejas hoje elas estão deixando esse conceito de religiosidade através desses grandes ministérios, ou ainda ela precisa saber realmente o que é o reino? Ou elas entendem que... Porque, sabe, hoje tem muita igreja aí que tem parede preta, tem a estética e tal, se fala em reino, mas não vive aquilo que é o reino genuíno, verdadeiro. A estética, né? A gente coloca uma estética e fala assim, ó, isso aqui é reino, né? Sendo que, na realidade, tem gente que vive mais dentro da religiosidade do que tudo, apesar da estética contemporânea, né? A estética mais contemporaneizada. Sim. Aí eu penso em duas coisas. Primeiro, eu creio que o Brasil avançou muito com relação à religiosidade, né? A religião é boa, a tradição é boa. O que é ruim? Religiosidade e tradicionalismo. Então, Jesus ele combateu muito, né? Jesus ele passou 90% do ministério dele pregando para os fariseus, que não quer dizer que todos eles eram religiosos ou cheios de tradicionalismo, não quer dizer que todos eram, porque Jesus insiste em ficar com eles 90% do ministério dele. Então eles tinham algo importante, a doutrina deles era importante. Porém, haviam excessos, né? As interpretações farisaicas, né, de alguns grupos traziam alguns excessos, e Jesus, quando ele vem, ele reinterpreta, né? A gente chama de halakha isso, né? Jesus ele traz uma nova interpretação da lei, como naquela época haviam vários tipos de interpretação. Não era apenas o judaísmo, não era um judaísmo monolítico com apenas uma visão. Havia saduceus, essênios, fariseus, zelotes, então era plural.
E Jesus vem e traz, traz luz sobre aquela percepção que eles tinham, né, da Torá, dos profetas. Então eu penso que isso aconteceu muito. Eu creio que nesses últimos anos, até com esse movimento de adoração e tal, nós rompemos, né, com uma nova interpretação de coisas que se tinha por causa de quê? De falta de ferramenta, de falta de leitura. Os pastores ali dos anos 90, até os anos 90, muitos não sabiam nem ler. Entendeu? Verdade. Então se tinha pouco ferramental, pouca instituição de teologia, né? Não tinha internet, nada disso. Então a gente percebe que as pessoas não tinham muito ferramentas. Aí o que isso vai acontecer? Pouca base interpretativa. Então você vai acabar interpretando a partir de você mesmo, a partir do lugar que você está, a partir do seu contexto. O famoso dogma, né? Regra, né? E aí foi se criando dogmas e tal. E aí esses dogmas, muitos foram quebrados quando eu rodo aí por essa nação. E Deus tem me dado essa oportunidade. E eu gosto muito de igreja, né? De conhecer, de vir ali, de ver os irmãos ministrando, de ver os pastores locais. E a gente percebe que muita coisa mesmo, assim, avançou. Muita coisa avançou. Existe ainda círculos, Existe ignorância ainda? Existe ignorância ainda. Existe também muita gente boa que tem muito temor, entendeu? Então, tem muita gente que não rompe por causa do temor. E fala, poxa, se eu pensar assim, eu vou estar desonrando minha liderança e tal. Então tem muita gente boa no Brasil também. Você fala temor, mas obediência ao mesmo tempo. Não, esse temor do homem, né? Entendi. Do homem. De assim, poxa, eu vou ficar desobediente aqui se eu pensar dessa maneira. Então, existem muitos líderes também que acabam limitando as pessoas de terem acesso, né, à informação. Isso ainda acontece até os dias de hoje. Que existem muitos líderes que impedem as pessoas de ter acesso à informação. Então, a informação Sério, tá aí. cara? Tem. Nesse meio, assim, de internet, essas paradas? Muita coisa. Tem ainda, muito. Surpresa agora. Tem muito. E eu penso assim, todo acesso à informação, sem você ter um filtro, também é prejudicial, né? Também, Porque o que eu recebo de mensagem, nada a ver, assim, de pessoas que mandam. Nossa. Pastor, olha essa mensagem. Eu falo, meu Deus, não acredito que esse irmão mandou isso pra mim. Então, acontece muito isso. Mas, primeiro, né, que eu queria dizer que, realmente, teve um romper. Quando você, até o ano 2008, dificilmente você ouvia falar sobre reino de Deus. Uma mensagem sobre reino. Pode procurar na internet. Eu não vou falar porque eu acho que eu cometi em 2011. Então... Aqui no nosso contexto aqui ficou mais nítido mesmo, 2013, 2015, aqui difícil. Na Macaé, né? Muito difícil, até 2008. Eu vou falar pra você, foi através do Zermino, do mesmo Foi, não, ano. aqui sim. Aqui foi, cara. Era muito difícil você ouvir algo sobre reino. Isso acontecia muito na América Latina, em países da América Latina. Era muito comum, principalmente os países com rei. Então, eu ouvi pela primeira vez a questão de reino com pastores da Bahamas, né, com pastores ali da América Central, né, alguns da América Latina, argentinos, mas dificilmente se via no Brasil. Gustavo Lara, né, sempre falou. Gustavo Lara, que é uma pessoa que me influenciou muito também. Mas eu lembro de um homem chamado Myles Monroe. O Myles Monroe, ele sofreu um acidente de avião, ele partiu já, o Senhor recolheu, mas foi a primeira pessoa que eu vi no Brasil falando sobre o reino de Deus. Lá em 2002, 2003, ele já falava sobre o reino de Deus, só que eu não entendia. Por quê? Porque era uma mensagem que não estava dentro do nosso tempo. Mas ele foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre o reino de Deus. Legal, bacana. E aí, né, depois eu fui descobrir, né, e aí depois que eu comecei a entender sobre reino, que eu fui relembrar o Myles Monroe, entendeu? Que eu fui voltar e falar, cara, eu vi isso aqui. Ele falava sobre desde aquela época, quando a gente abre, os olhos são abertos, É. parece que a gente consegue enxergar de verdade. Desde aquela época, né? Então, sim, a religiosidade, ela diminuiu. Não estou falando que não tenha, né? Mas ela diminuiu e ela vai procurando também. Tipo, o sistema ele sempre vai procurando, né? Outros caminhos para poder reconfigurar. Né? E por um outro lado, né,
prejudicial hoje é que se falta, né, como eu já disse, um pouco da essência daquilo que a gente carregava lá atrás, quando a gente estava ainda no modelo tradicional. Porque eu acho que talvez lá a gente tinha mais temor, né, algumas coisas zelo, assim, né? zelo pela obra. Quando eu me converti, era um conflito para quem queria entrar no ministério, porque era tanta gente que queria o diaconato, irmão, que tinha briga, tinha ciúme. Hoje o que eu tenho percebido é que, tipo, o povo tá meio que travado, você tem que estar sempre empurrando, tem que estar sempre falando. Mais devagar, né? Antigamente, não. Antigamente, o pessoal tinha que segurar a gente, né? Eu lembro que os presbíteros da igreja que eu era ficavam me segurando para não fazer as coisas. Né? Então, hoje a gente tem pouca proatividade da igreja. E parece que se criou um grupo mais de consumo. Então, as pessoas consomem muito, né? As questões do evangelho. Tem muita gente consumista hoje e pouca gente que está fazendo parte de uma construção. Né? Porque a igreja ela continua sendo uma construção, uma edificação de Deus. Então, nem todos participam da construção. Mas todos querem se beneficiar, né, das coisas que Deus tem. Então, consumidor de verdade, né? Isso. Então, a gente tem muito consumo e pouca construção. Pouca edificação. Então, uma coisa também que eu penso que nesse tempo é ruim. Porém, né, ainda continuo confiante. Né? Até 2008 você não ouvia uma canção sobre o reino de Deus. Você não ouvia. Quando o mercado descobriu que essa era o hype, você vê que todo mundo começou a pedir música sobre o reino de Deus. E aí houve aquela enxurrada de músicas sobre o reino de Deus. E quando passou os anos que eu fiquei assim, peraí, cara, isso aqui... Tem pessoas falando sobre o reino de Deus, mas elas não sabem o que elas estão falando. E aí você vai para a Escritura, você percebe que quando Deus tirou Israel do Egito, né, Êxodo 19, a 5 em diante lá, você vai perceber que Deus deu uma palavra, né, sobre aquele povo, sobre aquelas famílias que estavam saindo do Egito e disse para ele, se vocês me obedecerem, ouvides a minha voz, eu farei de vocês uma nação de reis e sacerdotes. E interessante que o que é maior, um reino ou um império? O império do Egito sempre vai ser maior, porque dentro de um império você tem vários reinos. Império Romano. Império Romano, né? Você tem vários reinos dentro de um império. Mas Deus diz para Israel, vocês vão ser um reino, não um império. Um reino sacerdotal, de rei e sacerdote. E é interessante que quando Saul ele vai se tornar rei, né, e vai se consumar, olhando superficialmente a palavra de Deus, né, que eles iriam se tornar rei e sacerdote, que no deserto eles não se tornaram, morreu todo mundo, né? A gente vai perceber que existe uma fala de que Deus não queria que aquilo acontecesse. Por quê? Porque o povo queria um reino como o reino desse mundo. E o reino que Deus tinha para Israel era um outro tipo de reino. Governado pelo próprio Deus, né? Entendeu? Era um outro tipo de reino. E aí Saul começa a governar como todo mundo governa, como os filisteus governavam. Né? Criando seu próprio império, né? Entendeu? Então, mesmo com suporte então Deus ele permite, mas aquele não é um reino de Deus. O reino de Davi também não era o reino de Deus. Por mais que Davi tenha feito a vontade de Deus, era o reino como o reino de Saul. Entendeu? Mano, né? E daí em diante você vai ver que nenhuma monarquia ela teve 100% de sucesso em Israel. Por quê? Porque não era a forma que Deus queria que Israel tivesse um governo. Não era aquele tipo de governo. Né? E aí você percebe quando Isaías ele tem uma visão, né, lá em Isaías 6, quando ele olha para o céu, você vai ver que ele vê um trono dentro de onde? Um templo. Então, o trono o templo não é lugar de trono. Onde tem trono? No reino. Né? No templo tem cadeira, mas o sacerdote não podia nem se assentar. Por quê? O sacerdote assentado a obra está concluída. Então, o sacerdote não podia se assentar. Então, Cristo estava sentado num trono dentro de um templo. Ou seja, isso mostra que o governo de Deus ele tem uma dinâmica diferente do governo dos homens. Né?
Então, aí que eu comecei, peraí, a gente está cantando de reino, mas a gente está pensando em domínio territorial, a gente está pensando em dinâmicas políticas, Império a eclesiológico. gente está pensando em impérios, né, religiosos, entende? A gente está pensando nesse tipo de coisa, porque quando um brasileiro fala de reino, a gente está pensando nesses reinos que são como o reino desse mundo, entendeu? E aí, né, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Né? Poxa, nós precisamos reconfigurar, pensar, né? Ter uma metanoia sobre o reino de Deus. Né? Porque lá atrás nós falamos sobre reino para quebrar uma estrutura de religiosidade. Hoje, né, essa estrutura, né, que foi quebrada e que as mensagens começaram a ficar, talvez, hoje a gente vive um tempo que as mensagens talvez sejam mais bíblicas de todos os tempos, né? Vamos dizer assim, talvez hoje você tem muita coisa ruim, mas você tem muita gente... Teologia boa, Tem, né? Teologia Melhorou boa, bastante, porque você tem aí acesso, informação. Depois da pandemia, então, você tem curso online, a pessoa pode estudar, fazer pós-graduação, mestrado, o que quiser. Hoje, Tudo online, né? tudo online, entendeu? Você sair da sua Uma casa, facilidade muita facilidade. Então, hoje realmente cresceu. Você vê que a palavra tem crescido. Né? Mas um repensar nesses pontos que são caros para a gente, né? Que foram caros ali até para o rompimento de algumas coisas, eles são importantes para gerar, de repente, um novo movimento. Entendeu? Porque a gente teve esse movimento do ano 2000, que foi um movimento que nos tirou ali daquele tradicionalismo exacerbado, da religiosidade exacerbada. Viemos, né, 2008, 2009, para uma visão que a gente chama visão de reino. Até perguntando, cara, o que é visão de reino? Né? Então a gente precisa entender essas coisas. E aí ali, né, na questão do reino, a gente começou a trabalhar obra social, começamos a trabalhar, né, unidade, começamos a trabalhar uma igreja com uma estrutura mais leve. Até a questão da teologia também começou a ser aprofundada nesse processo. A palavra começou a crescer, começou a se dar muito valor, né, à palavra. Só que eu penso que a gente já está chegando no momento de olhar e falar, cara, tem coisa que antes funcionava que hoje está sendo suficiente. Então, uma coisa que a gente fala muito, que nos trouxe até aqui, não é capaz de nos levar, Sim, né, adiante. Então, eu penso que está chegando no momento da gente, né, pensar de novo. E agora, eu tenho conversado isso até com alguns amigos, a gente tem que pensar eclesiologia, entendeu? Que é interessante, se você for para a Reforma, Lutero não pensou em eclesiologia. Ele pensou muitas outras coisas, mas não foi uma reforma eclesiológica. Talvez Ele não deu umas pitadas do que ser igreja, como deve ser a igreja. Não. Eu acho que o que mais a gente viveu de um pouco de reforma eclesiológica foi com o G12. Porque com o movimento celular você percebeu uma descentralização, né, entre aspas, né, de liderança, e você viu uma liderança plural, né? Mais plural. Sim. No seu modelo de crescimento. Né? Não, aí tem seus prós e contras. Prós e contras. Mas você percebe que teve uma reforma. A descentralização de uma liderança. Teve uma reforma. Um compartilhamento ali do. Isso. Do governo. E hoje, se você for perceber as igrejas que talvez as igrejas maiores no mundo, elas têm sistema de administração, né, eclesiástico de pequeno grupo. De pequeno grupo. Entendeu? Uma liderança plural, né? Liderança plural, pequeno grupo. Ô, pastor, eu queria aproveitar essa questão. Como é que é a eclesiologia do Mevan? Como é que ela funciona? Presbitério, a questão da diaconia, o que é, como é que funciona? Então, o Mevan, ele sempre procura se adequar, né, àquilo que Deus está movendo no tempo. Então a gente é muito flexível, né? Existe um pilar dentro do nosso ministério, que é essa questão dos 5 ministérios. E aí vocês sistematizam, né? Só que assim, a gente não sistematiza, a gente não faz assim, vamos fazer assim. Porque a gente não teve a revelação ainda de como fazer. Então a gente tem procurado, a gente temos uma espinha dorsal, né? Mas cada igreja ela tem ali, cada igreja no Mevan tem sua liberdade. Mas existe uma intenção, né, de que a gente consiga, né, caminhar, porque você conciliar a questão dos 5 ministérios
com o funcional da igreja, é uma tarefa muito difícil. É desafiador, né? Desafiador. Primeiro que todo mundo pensa em hierarquia. Quando você olha para os 5 ministérios, você Sim. pensa em hierarquia. Primeiro o apóstolo, depois o profeta, Sim. depois... Então, e na verdade os 5 ministérios não são hierarquia. Na verdade, nem assim, né? Primeiro é diácono, sei lá, presbítero, Aham. missionário, Tá que falando nem, na questão de governo, né? nem É. eclesiologia, não é nem ministério. Então, a gente crê que, como diz Romanos 12, é o que preside honra. Então, de uma forma administrativa, você tem que ter o que preside, não adianta. Tem que ter. Aí tem que ter alguém. Então, a gente trabalha, na maior parte das vezes, com presbitério plural, né? Só que até você chegar a um ministério plural não é fácil, É difícil pra caramba. né? Porque eu acho que são anos de você estar compartilhando, de conhecer o coração, para poder você... Porque imagina, você vai construir Traz um essa ministério cultura, plural, você dizer, Deus me falou isso. Aí você, não, mas Deus me falou isso. Ah, mas Deus me falou... como é que vai acontecer o Rapaz, ministério é plural? complicado isso aí, cara. Entendeu? Então, realmente é complicado. Então, mas a gente crê nisso, a gente crê que o ministério precisa ser plural. A gente crê que Deus dá, né, os ministérios à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Então, sem esses ministérios funcionando, dificilmente a medida de Cristo aumenta na igreja, né? E isso é algo que é o que eu mais percussiono hoje, né? Porque eu tenho um entendimento. Deus busca Cristo na igreja. A medida de Cristo. Então, a medida de Cristo em nós, ela precisa crescer. Então, Deus, quando olha para uma congregação, ele não vai ver o Luciano, não vai ver você, ele vai procurar Cristo no nosso meio. Qual a medida de Cristo que está no nosso meio? Então, a função dos ministérios é aperfeiçoar, é fazer com que esse Cristo ele cresça, né, no nosso meio. As medidas aumentem. Então, se isso estiver acontecendo, a gente está trabalhando no propósito eterno de Deus. Isso é um desafio. Né? Então, nós temos, né, é aceito pelo Mevan os 5 ministérios, mas não como cargos. Funções Funções no corpo de Cristo. Isso aí. Funcionamentos. Então, pode ser que veja alguém sendo ungido. Né? Eu fui ungido após 2017. Mas não quer dizer que eu que peguei um cargo maior. É o seu funcionamento no O corpo. funcionamento no corpo. Entendeu? Você se move nessa... Então, a gente reconhece esses ofícios para o corpo. Porém, também existe uma estrutura, né, governamental, institucional. Porque sem um CNPJ você não existe perante a sociedade, né? Tem que ter, Então, né? isso você tem que ter. Não adianta. Aí, dentro dessa estrutura, você tem aquela estrutura simples de pastor-presidente, né? Um secretário, um tesoureiro, essas coisas têm que existir. Agora, no funcionamento, né, do dia a dia, o Mevan trabalha com os ministérios, com a liderança dos ministérios, né? Ali, ministérios, as redes, né, ministeriais. E a gente tem, né, procura ter os dons ali nos aperfeiçoando em cada igreja, né? Tipo, poxa, a gente está no momento que a gente precisa potencializar o evangelístico da igreja. Então, poxa, quem funciona assim? Vamos levar para a igreja para ele estar, né, mais de frente. Entendi. Entendeu? Estamos ruim no ensino, vamos trazer um mestre aqui, vamos começar e fazer essa coisa girar. Que aí tu vai o quê? Potencializando, aperfeiçoando a igreja. Então a gente tem isso bem consciente no nosso ministério, entendeu? Então não quer dizer que não exista dentro da igreja apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Não quer dizer que como não cargo tenha. Eclesiástico? Tem. Não, como cargo Não, só como não. profissional. Mas eu tô falando que não quer dizer que não tenha esses irmãos ali. Porque eles podem dizer, por que vai trazer de fora? Exatamente porque essas pessoas que estão na igreja, elas vão ser potencializadas, treinadas, né, capacitadas, por quem, né, já está andando naquele ofício ministerial. Então, e esses ofícios ministeriais, eles são amadurecidos também. Né? Então, não é de uma hora para outra, só porque, eu sou profeta, você vai lá e vou ungir o profeta, não é isso. Existe um tempo, né? Existe um tempo de maturação, de treinamento, né? Específico para que aquilo avance. Principalmente esses ministérios que não são totalmente aceitos, né? Uhum. Então, todo mundo aceita um pastor, ele faz um seminário e virar pastor.
Mas ninguém aceita um profeta, ele fazer um curso de profeta e virar profeta. Entendeu? Porque, entendeu? Então, assim, e se você for perceber, né, a gente vai ter poucas vezes no Novo Testamento que tem a palavra pastor. Né? Você tem mais bispos, presbíteros, apóstolos, né? Mas você não vai ter evangelista, você não vai ter pastores. Mas, enfim. Então, eu acho que é um desafio se mover nos 5 ministérios. Nós buscamos intensamente isso. Só que a igreja, ela passa por fase de treinamento. Então, nem sempre você vai chegar na igreja, você vai ver isso acontecendo no domingo. Sim. No domingo você vai ver um culto de adoração, culto da família, né? Mas em momentos específicos a gente vai ver, né, isso acontecendo, entendeu? Então a gente trabalha com treinamento, a gente trabalha com momentos em que os dons eles acabam aflorando e fluindo, entendeu? E com a parte administrativa, doutrinária, vocês lidam com o presbitério? Então, no Mevan nós não temos. Essa questão administrativa aí é uma questão de tesoureiro, secretário, essas questões. Administrativa no sentido de que, poxa, vamos fazer algo, né? Tá, aí sim, entendeu? Mas a administrativa vamos mudar o estatuto, essas coisas assim, geralmente parte da equipe de administração, entendeu? Entendi. Então, mas com relação a todas as igrejas locais, tem o seu presbitério ou só o Mevan Sede, que é o presbitério global e tal? Não, nem todas as igrejas têm. Mas buscam constituir, né? Buscam constituir. Então porque são igrejas novas, né? Sim, sim. Entendeu? Então você surge do nada. Como que você vai levantar uma equipe ali que você confie? Sim, esse é o desafio. Né? Isso que porque você bota hoje um CNPJ. Daqui a um ano, aquelas pessoas que entraram no CNPJ não tá mais na igreja. Eu falo assim, porque lá na igreja, eu e ele somos o presbitério. Então a gente, dentro do presbitério, a gente resolve questões administrativas e doutrinárias, né? Sim. E aí, excessivamente, as locais também terão seus presbitério. Esse é o desafio. É o modelo, né? Só que é o desafio você colocar. Só que de repente você envia um pastor para ele abrir um ministério, para começar. Anos ali para ele tá ali com 50 pessoas recém-convertidas. Como é que ele vai botar uma pessoa de confiança na administração? Eu acho que isso tudo é uma construção. Entendeu? Então, uma construção realmente saudável, né? Sim. Você sabe que é sempre saudável. Quando a gente começou a igreja lá, a gente começamos com 3 pastores, né, juntos ali, lá em Cabo Frio, na época. E foram raras as vezes, eu nem lembro essas vezes, que só tinha eu de pastor na igreja. Raríssimo. Hoje lá nós temos uma equipe, né, ministerial em Cabo Frio a gente tem uns 10 casais que são pastores, né? Alguns nós que ungimos, outros chegaram já pastores, e a gente tem assim, né, existe o pastor no Mevan e do Mevan. No Mevan é o pastor que vem congregar, que é muito normal pastores se congregarem lá. E do Mevan é quando a gente unge ou quando um desses são reconhecidos em alguma área e tal, e se torna um pastor do Mevan, entendeu? Então nós temos uma equipe de 20 e poucos pastores, alguns, né, que foram ungidos e alguns que saíram de congregar para serem do Mevan. E como é que funciona esse pastor que no Mevan até se tornar do Mevan? Como é que funciona? Aí é reconhecimento da igreja. Tem um período probatório, assim? Não estipulado, não tem uma regra, né? Tem tempo porque cada pessoa acaba respondendo, mais né? do que nunca a igreja reconhece, né, cara? Isso aí é o melhor. Quando a igreja reconhece, acabou. Aí você pode não tem como nem falar, cara. Porque eu já vi muito caso do pastor gostar da pessoa, mas a igreja não receber. Eu convivo isso direto. Às vezes você gosta de uma pessoa, você vê que ela tem um chamado, mas a igreja não recebe aquela pessoa. Talvez é pastor pra você, mas pra igreja... Eu já vivi isso, de muita gente me receber, mas em determinados lugares as pessoas não tem conexão. Conexão. Não tem conexão. Pastor, então é complicado. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, acho que está acabando já, mas dá tempo de responder. Né? O senhor respondeu no macro, a perspectiva a respeito do Brasil, a situação que o Brasil está vivendo. O senhor está quanto tempo aqui em Macaé mesmo? Pastoreando? Eu estou 2 anos e pouco. Então, em relação à cidade de Macaé, como que o senhor enxerga a igreja aqui em Macaé? Então, eu tinha uma visão, quando eu comecei a vir para cá. Eu já frequento Macaé há muitos anos, nós já tivemos aqui
desde, sei lá, 2003, a gente já já tivemos células aqui em Macaé, então sempre vim em Macaé ministrar. Depois nós começamos em 2010 com o pastor Alan aqui também, ministério. Aquele Alan Basílio. ali da fronteira ali, né? Isso, nós começamos aqui em 2010 na casa dele, lá no aeroporto, o ministério também. Uhum. Então tem anos que eu venho, mas não diretamente. E eu pensava Macaé como a região dos lagos, lá como Araruama, Iguaba, Cabo Frio, Arraial, Búzios, que é a região, né, que eu tenho assim, né, a minha vivência, né, toda lá. E cheguei a pensar Macaé também como Rio, como tipo o interior de São Paulo, como Campinas, né, como aquela região ali, porque até parece um pouco por conta da questão, né, empresarial e tal. Só que quando eu cheguei aqui, eu percebi que é totalmente diferente assim, o ambiente, né? Eu percebi que não tem nada a ver a igreja de Macaé com a igreja de Cabo Frio, com a igreja da região dos Lagos, assim, pelo menos aonde eu conheço bastante, né, que é Búzios, né, Cabo Frio, Araruama. Percebi que também não é como eu pensava. Quando chegava aqui, eu vi os prédios e tal, eu pensava, poxa, possivelmente é como um grande centro. É como o Rio. Ou, na terceira hipótese, é como Campinas, assim. E foi diferente de tudo, assim. Foi muito diferente. Tem alguns detalhes, assim, da igreja que são... que eu acho que até agora, né? Eu só vi aqui, entendeu? Coisas que só funcionam aqui. Apesar de ser grande, né? Uma estrutura, né, grande, prédios e tal. Macaé é uma cidade pequena, assim, nesse sentido. Não tem essa coisa da cidade grande, sim, como o Rio de Janeiro, entendeu? Entendi. Então, houve um crescimento de pessoas vindo para cá, mas eu penso que algumas coisas ainda precisam assim, avançar espiritualmente falando, sim, entendeu? Muita coisa. Então, eu percebi muita resistência assim, espiritual, muita resistência à mudança. Percebi muita resistência no transicionar de visão, assim, entendeu? Que tem muitas igrejas também aqui. E, diferentemente da região dos Lagos, aqui não tem muitas igrejas no sentido assim, conhecidas, né? Tem muitas igrejas que foram surgindo, não tem muita igreja conhecida. Tipo, lá na região do Lago você consegue ver todas as igrejas do mundo, tá lá, entendeu? Parece que todo mundo quer ser missionário. Aqui tá chegando agora. Mas assim, aí que eu queria te falar, parece que tem, que aqui, né, talvez, não sei, por todo mundo tá tão envolvido com a questão empresarial, né, e do offshore, né, não sei, talvez isso tenha trazido um pouco de atraso, quem sabe, na questão da igreja e tal, não sei, né, eu não consigo ter essa percepção total. A percepção que eu tenho a igreja é bem diferente assim, do que eu pensava, entendeu? Entendi. Bem diferente do que eu pensava, né? Então isso é um dado assim, que eu tenho, né? Mas assim, a gente tem visto, né, assim, Deus operar. Eu tenho conhecido muita gente de Deus aqui, muita gente boa, né? Já amava, né, Macaé por conta de ter vindo aqui, de ter plantado igrejas aqui junto com outros irmãos, e agora plantando igreja, né, diretamente. Desbravando, né? Desbravando, né? Eu tô feliz. E eu gosto do desafio, né, também. Né? Motiva, né? Desafio motiva. Então, tô desafiado e tô amando o desafio. Bom, glória a Deus. Infelizmente, a gente vai ter que... Infelizmente, que senão dá pra ficar aqui a noite toda. Larissa já cobrou a gente umas 2 vezes. Pessoal, a gente vai estar finalizando. Muito obrigado, pastor Luciano. Muito obrigado, pastorzão Gleides. Estamos finalizando. Obrigado, Por gente. isso é só, pessoal. Pastor Luciano, tamo aí. Obrigado. Semana que vem tem mais Unity Podcast.